Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Pode Engravidar. O podcast que tem o objetivo de desmistificar os tratamentos de infertilidade. Eu sou o Dr. Fábio. E eu sou a doutora Eleonora e nós somos médicos especialistas em reprodução humana. Nós somos um casal que ajuda outros casais a conseguir estabelecer o sonho de serem pais da maternidade e da paternidade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre laqueadura tubária. Doutora Eleonora, como é que funciona a laqueadura? Qual é o objetivo da laqueadura? Nos fale um pouquinho sobre laqueadura, também chamada de ligadura de trompas. Exatamente. Esse é um tópico muito interessante, por quê? Primeiro, porque a laqueadura tubária ou ligadura tubária, ela é realizada para aquelas mulheres que não querem mais engravidar, que já tiveram seus filhos ou, por algum motivo, elas não querem engravidar e elas sabem que definitivamente elas não vão mais querer. Mas cada vez mais hoje a gente vê o quê? As mulheres que fizeram laqueadura tubária no passado e agora começam a pensar, bom, agora eu acho que eu quero engravidar, eu quero ter outro filho. E aí é que vem, bom, o que é afinal a laqueadura e o que a gente pode fazer depois, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Leonora. Tá, mas quais são as causas? Em primeiro lugar, existe uma idade, existe alguma indicação precisa para fazer a laqueadura? E segunda, que eu acho que é mais importante até quando a gente fala de fertilidade, né, Leonora? O que faz uma pessoa a querer desfazer? Se é que dá para fazer algum procedimento para mudar essa história da laqueadura tubária? Então, a primeira pergunta é, quais são as indicações? Quando é que eu indico? Tem alguma idade, não tem idade, número de filhos e tal? E segundo ponto, quando é que existe alguma coisa que eu possa fazer? Tem que fazer só tratamento de reprodução? Como é que funciona isso? Muito bem. Primeira coisa, então, né? Quais são as indicações? A ligadura ou laqueadura tubária, ela é o quê? Ela é uma cirurgia que se faz e nesta cirurgia a gente vai cortar e depois ligar, por isso é chamada ligadura, né? Nós vamos amarrar as trompas. E o que são as trompas? São os canais aonde o óvulo tem que encontrar o espermatozoide para que a gravidez aconteça. Então, em palavras simples, né? A laqueadura tubária nada mais é do que quando a gente interrompe o caminho em que o óvulo vai conseguir encontrar o espermatozoide. É como se a gente fechasse o túnel onde os dois poderiam se encontrar. E aí, a partir dali, a gravidez não vai acontecer. E ela é reversível ou não é? Então, ela é reversível e, por isso, por mais que a gente fale que a laqueadura tubária é um método definitivo, né, cada vez mais a gente sabe que ele não é definitivo. A gente pode, sim, reverter a laqueadura por cirurgia ou a mulher pode engravidar por outros métodos também. Mas uma outra coisa importante que tu tinha perguntado é quando é que a mulher pode fazer essa laqueadura? No Brasil existe uma lei para isso. Então não é todo mundo que pode fazer em qualquer momento. E essa lei fala o quê? Que as mulheres que têm no mínimo 21 anos ou 2 filhos vivos podem fazer a laqueadura. Ou seja, se a mulher tem menos de 21 anos, mas já tem 2 filhos vivos em casa e ela decide que ela não quer mais ter filhos definitivamente, ela pode sim ir adiante fazer essa cirurgia. Ou se ela tem mais de 21 anos, mesmo que ela não tenha nenhum filho vivo em casa, ela também pode fazer essa cirurgia e aí, consequentemente, não engravidar mais, tá? A outra era o quê? Qual era a outra mesmo que eu me esqueci? A outra pergunta, ela é irreversível, não é reversível? O que eu faço? A paciente fez uma ligadura de trompa, fez uma laqueadura e agora ela mudou de ideia. Aliás, devido a essa idade de 21 anos de idade, Leonora, tu achas que existe um universo de pacientes cada vez mais, tu sentes isso na clínica, um universo de pacientes cada vez mais procurando, porque a gente tem que levar em consideração, né, pessoal, 21 anos de idade, às vezes não tem nem filho, nem conheceu direito o príncipe encantado, ou casou de novo, se separou, agora está no novo relacionamento, às vezes quer fazer um procedimento, porque quer ter filho. Tu não achas que está aumentando essa quantidade de pacientes que querem fazer algum procedimento e se é que existe o que fazer depois de fazer uma ligadura de trompa? Esse é um dos pontos importantes, que quanto menor a idade
quando a mulher faz a ligadura tubária, maior a probabilidade dela acabar se arrependendo depois, né? A gente tem que lembrar que a mulher vai ter a sua vida fértil pelo menos até os 35 anos, né? Então, ela ainda tem uma vida fértil alta, digamos, e aí se a mulher vai fazer a laqueadura com 21, 22, 23 anos, são 10 anos a mais que ela poderia ainda ter filhos, né? Existem alguns estudos que mostram, claro, depende muito isso do local, né? Mas que até 30% das mulheres que fazem laqueadura tubária acabam se arrependendo de ter feito e querem ter outro filho depois de terem feito. Esse é um número grande ainda, Nora. 30% até. Porque para tá? homens, 1/3 das mulheres. homens é 6 a 10%. 30, Bem menos, mas isso né? vai aumentar, né? Bem Porque menos. antes nós não tínhamos legislação brasileira e hoje nós temos semelhante à mulher, a laqueadura de trompa, a reversão, a vasectomia é muito semelhante, mas depois a gente fala sobre isso. Mas isso aí no homem não é tão, não chega a 6% em alguns estudos, 10%, mas 30% Exatamente. é um universo bastante grande de mulheres que querem fazer alguma coisa. E aí, o que fazer? Então, olha só, uma outra coisa importante é o seguinte, é por que essas mulheres se arrependem, né? Existem as causas mais variadas. Uma das mais comuns é a mudança do parceiro. Então, elas já tiveram 2 filhos, às vezes, com um primeiro parceiro, mas acabaram que ou ficaram viúvas, ou se separaram, ou alguma coisa aconteceu, e aí elas estão com um novo parceiro que não tem filhos. E aí ele quer ter filhos de novo, e aí surge nela aquela vontade de ter mais filhos. Mas eu me lembro de uma história interessante, né, e triste, claro, mas interessante lá da clínica, que foi um casal que nos procurou e ela tinha feito laqueadura tubária e eles tinham 2 filhos e sofreram um acidente, te lembra, de carro? Perderam os 2 filhos no acidente. E aí, né, eles vinham porque queriam ter filhos de novo. Então, a gente tem que pensar, né, que talvez realmente seja muito cedo fazer a laqueadura ali antes dos 35 anos, né, de idade, tá? Bom, mas o que tu perguntou assim, tenho que fazer? Tenho que fazer, né? Então, cada vez mais é mais divulgado, digamos, a questão de tanto fazer uma cirurgia para reverter essa laqueadura, quanto a fertilização in vitro. Então, existe indicação para as duas coisas. E, além disso, algumas vezes a escolha vai ser simplesmente do casal. A gente pode colocar as duas coisas, as duas opções para o casal e eles escolherem. Bom, ela quer se submeter a uma nova cirurgia e aí reverter aquela laqueadura, ou eles querem ir direto para uma fertilização in vitro e aí não precisar uma cirurgia, né? Claro que isso aí depende também, né, pessoal, muito da qualidade do sêmen do marido, né? Por isso que é fundamental, toda vez que uma paciente pensa em fazer a reversão de laqueadura tubária, de avaliar o marido. Por quê? Porque talvez o marido tenha alguma dificuldade também, né, Leonora? Com e certeza. Se ele tiver alguma dificuldade, não adianta pensar em fazer um procedimento de reversão de laqueadura se o marido tem alguma coisa mais séria e que talvez inviabilize uma gravidez natural. Então, nesses casos, a gente acaba optando por uma fertilização in vitro, ou então quando a mulher tem uma reserva ovariana maior. Mas tenta me esmiuçar melhor, Leonora. Quando é que tu indicas mais, digamos, o paciente diz, doutora, a senhora decide o que é melhor. Em primeiro lugar, como é que funciona essa cirurgia de reversão de laqueadura? Uma cirurgia simples, não é? Como é que funciona? Tem que usar microscópio, não tem? Faz por videolaparoscopia? Como é que funciona? E, em segundo lugar, quando é que eu indico? Tem alguma indicação mais precisa para pensar numa fertilização desses casos ou não? Então, uma coisa, existem algumas coisas que a gente chama de pré-requisitos, né? O que é pré-requisito? É aquilo que é o mínimo que a gente precisa para ter a melhor chance possível quando a gente vai fazer um determinado tratamento, né? Quando a gente vai indicar a cirurgia de reversão de laqueadura tubária, uma das coisas importantes a pensar é que não é a mesma cirurgia que a gente faz para a laqueadura tubária. Para fazer a laqueadura, a cirurgia é bem mais simples, mais rápida. Para fazer a reversão, precisa ser utilizado o microscópio, é uma cirurgia bem mais delicada e mais demorada. Uma das coisas importantes é saber que tipo de cirurgia foi feito lá na laqueadura, porque existem várias técnicas diferentes para a gente cortar, amarrar e cortar as trompas. Algumas vezes, isso é reversível. Outras vezes, o médico pode, por exemplo, ao invés de amarrar e cortar uma partezinha da trompa, ele amarra e corta
toda a parte distal, ou seja, a última parte da trompa ele tira fora. E aí a gente não vai ter o que juntar. Então, nesse caso, a gente não tem como fazer a cirurgia. Então, primeira coisa, ver que tipo de cirurgia foi feito lá inicialmente. Fazer um exame para ver até onde a gente tem trompa. A gente precisa ter pelo menos 4 centímetros de trompa para poder dizer assim, tem chance depois do óvulo e o espermatozoide se encontrarem naquele túnel, né? Avaliar a parte masculina que tu falou muito bem, porque não adianta ela fazer a reversão e descobrir depois que o marido ou não tem espermatozoide, ou eles são muito lentos, ou pequena quantidade, né? Então, isso é um outro pré-requisito. A idade da mulher é importante, porque a gente sabe que quanto maior a idade, menor a chance de uma gravidez natural. Então, claro, se eu tiver uma paciente que já tem mais idade e que tem uma reserva de óvulos menor, também a gente não pode indicar a cirurgia, porque depois da cirurgia ela vai precisar pelo menos 1 ano de tentativa em casa para a gente dizer se funcionou ou não funcionou. E aí, bom, se depois de 1 ano da cirurgia ela ainda não tiver engravidado, aí ela ainda teria a possibilidade de fazer a fertilização in vitro. Então, tem esses pré-requisitos ali que são importantes e que fazem a gente conseguir definir melhor quem vai ter mais chance de dar tudo certo se fizer a cirurgia ou não. E aí vem uma pergunta que eu acho muito interessante, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo está pensando. Tá bom, Leonora, o que é o melhor? É uma reversão de laqueadura? O que dá mais chance? O que é melhor? É uma reversão de laqueadura ou uma fertilização? A pergunta de $1 milhão. Qual é, o que é melhor para esse casal, digamos, de 35 anos de idade e um casal de 42 anos de idade? A mulher tem 42 anos, na segunda situação, e na primeira situação ela tem 35 anos de idade, teve 2 filhos, se separou e agora está querendo ter um relacionamento novo, está querendo ter mais filhos, e essa outra parceira, essa outra mulher agora de 42 anos de idade que está querendo ter filho. O que é o melhor para ela? Bom, eu posso começar dizendo o seguinte, tu já colocaste as 2 situações, por quê? Porque a idade da mulher e a reserva ovariana dessa mulher é definitivo para a chance de gravidez. Então, quanto maior a idade, paciente de 42 anos ou paciente jovem com um hormônio antimileriano, uma avaliação de reserva ovariana muito baixa, ou seja, ela tem poucos óvulos, o tratamento melhor é a fertilização in vitro. Ponto. Né? É melhor que a reversão, é melhor. A reversão não vai funcionar? Não, eu não disse isso. Porque sim, para uma parcela dessas mulheres, também a reversão pode funcionar. Mas qual é o melhor, o que vai dar maior chance de gravidez? É a fertilização in vitro. Outra coisa importante, independente do casal, da idade, se nós compararmos um ciclo de fertilização in vitro com 1 mês de tentativa de gravidez natural em casa, a fertilização in vitro dá mais chance de gravidez do que a reversão, a cirurgia e tentar em casa. Mas o que acontece é que quando a gente faz a cirurgia, a gente não vai comparar 1 mês de fertilização in vitro com 1 mês tentando em casa. Nós vamos comparar 1 mês com 1 ano de tentativa em casa, que é o que precisa para ter uma chance de gravidez melhor. Tá? Uma gravidez natural. Afinal de contas, a gente começa a investigar a fertilidade depois de 12 meses tentando sem sucesso, a não ser que ela tenha mais idade. Acho que a Leonora foi muito feliz quando ela deixou muito claro isso. Depende de cada caso, em primeiro lugar. E depende fundamentalmente da reserva ovariana e da idade da mulher. Nós não indicamos fertilização para todas as pacientes e muito menos reversão de laqueadura para todas as pacientes. Depende muito do desejo, o paciente escolhe, mas depende das indicações. Caso ela tenha uma reserva ovariana baixa, tenha uma idade mais avançada, muitas vezes não está indicado a reversão de laqueadura, porque daqui a um pouquinho vai demorar para conseguir engravidar. E a reserva ovariana vai caindo e vai aumentando a chance de alteração genética. Até porque, com o passar da idade, fazendo uma fertilização, a gente pode também avaliar, né, Leonora, as alterações genéticas possíveis que possa ter aquele embriãozinho. E numa relação sexual, a gente não tem como avaliar isso. Exato. Né? Então, existem vários fatores que beneficiam a escolha da fertilização in vitro comparado à reversão de laqueadura. Por outro lado, às vezes uma paciente jovem, né, Leonora? Poxa vida,
teve 2 filhos, ela é jovem, ela quer tentar em casa, porque ela, afinal de contas, se engravidou em casa. Sim, o marido está normal, foi investigado, ela foi investigada, não tem nenhuma alteração, foi feito aquele exame de raio-x de trompa que mostrou que tem um coto, tem uma parte de trompa que favorece a reversão de laqueadura. Opa, por que não tentar antes uma reversão de laqueadura? Né? Então, tem que individualizar muito bem cada caso. Exatamente. Isso é uma parte fundamental, porque, e até porque, né, gente, a gente sempre tem que pensar que a mulher veio, ela fez a laqueadura tubária, não significa que esse é o único problema, digamos, né, ou a única alteração que ela pode ter, tá? Porque algumas vezes o que acontece? As pessoas podem se frustrar um pouco, porque podem pensar assim, poxa, mas eu só não estou engravidando porque eu fiz a laqueadura tubária. E agora eu fiz a cirurgia e eu continuo não engravidando. Poxa, o que está acontecendo comigo? O que a gente tem que pensar é que, de novo, pode ser que ela tenha feito a laqueadura tubária com 22, 23, 24 anos e agora ela tem 36, 37, 38 anos. Então, a idade já vai ser um fator que vai dificultar a gravidez. Pode ser que quando ela fez não tinha nada. Agora ela pode ter, por exemplo, um mioma, uma endometriose associada. Então, é muito importante fazer a avaliação completa antes de poder escolher qual tratamento. E aí, só pincelando rapidamente a questão da fertilização in vitro, por que a fertilização in vitro é uma opção para quem fez laqueadura tubária? Porque aí a paciente, a mulher, né, não precisa fazer nenhuma cirurgia e na fertilização in vitro, o que a gente faz, na verdade? A gente vai estimular o ovário da mulher e aí nós vamos, quando os óvulos estiverem prontos ali para ovular, nós vamos entrar com uma agulha dentro do ovário e aspirar esses óvulos diretamente de dentro do ovário. Nós vamos pegar o espermatozoide e juntar com o óvulo lá dentro do laboratório e formar o embrião dentro do laboratório. E depois esse embrião é colocado pronto dentro do útero. Então, tudo aquilo que iria acontecer na trompa vai acontecer lá dentro do laboratório. Então, por isso que nesses casos, aí a gente não precisa se preocupar se tem mais pedaço maior de trompa, pedaço menor, se tem alguma outra coisa associada, porque aí a gente vai tratar tudo isso. Uhum. Então, a grande verdade, pessoal, é que se alguém de vocês que está nos ouvindo deseja ter um filho, fizeram laqueadura, procure um especialista para tentar entender qual é o melhor método, o que dá uma melhor relação custo-benefício, o que dá maior resultado no seu caso em particular. Isso é fundamental. Não existe uma resposta, o sim ou não. A verdade é que nós temos que saber o que é melhor para você. Então, procure um médico que trabalhe com isso para tentar desmistificar algumas coisas e explicar melhor o que dá melhor resultado para você. Isso é fundamental na escolha do tratamento para você conseguir, então, ter o filho em casa. Essa é a grande verdade. Isso aí. E o tempo é fundamental. Então, resolver o que quer, vai adiante, procura o quanto antes. Sem dúvida nenhuma. Mas, Fábio, vamos falar um pouquinho agora de vasectomia, Chegou né? minha vez agora. Assim como a laqueadura tubária, existe para a parte do homem a vasectomia. Me conta para todo mundo aí um pouquinho primeiro o que é a vasectomia, quando é que é indicado, né? Conta um pouquinho aí da parte da vasectomia e depois, claro, óbvio que o que a gente quer saber, né, é se pode engravidar depois de fazer vasectomia. Muito bem. A vasectomia é o procedimento mais realizado no mundo inteiro quando a gente pensa em alguma coisa para evitar ter filhos no homem. É um procedimento cirúrgico, ele demora em média 15 minutos, 20 minutos, é muito tranquilo. E o que se faz? Se corta os canais deferentes, são os canais que passam os espermatozoides. E uma das perguntas, Leonora, que muita gente me faz no consultório, vem cá, Fábio, eu vou fazer vasectomia, então eu não vou ejacular mais. Não. 1% do volume do ejaculado é espermatozoide. 99% restante ou é derivado de secreção da vesícula seminal ou da próstata ou secreções da uretra, e isso, na verdade, continua saindo no ejaculado. Ou seja, ele só vai diminuir 1% do volume do ejaculado, porque só se secciona o canal deferente, nada mais. Vai continuar tendo orgasmo, vai continuar tendo prazer na relação e vai continuar ejaculando. Não vai mudar absolutamente nada. E vai continuar com a potência também, vai né? Não vai ficar impotente. Isso é importante, porque todo mundo pensa. Muita muita medo. gente pergunta. É interessante, porque muita gente chega no consultório,
tá, doutor, o senhor me falou e tal, mas aquela pergunta que não quer calar e vai me dar algum problema, aí eu brinco, tu tá falando da potência, tu tá com medo de problema, né? Diz, exatamente, não muda nada. A gente não corta nervo, não corta absolutamente nada, só corta o canal deferente que passa o espermatozoide. É impossível ficar como efeito colateral uma disfunção erétil, que antigamente a gente chamava de impotência sexual, hoje a gente chama de disfunção erétil, no paciente que fez a vasectomia. Impossível, isso não pode acontecer. Se acontecer, é por alguma alteração emocional, é psicológico, não é anatômico, não é fisiológico, não é funcional. Ou seja, é emocional se ficar com alguma coisa de disfunção erétil. Mas isso não acontece, essa é a grande verdade. Então, é um procedimento muito simples, muito rápido, muito utilizado no mundo inteiro. E o que acontece muitas vezes, o homem fez a vasectomia e acaba se separando. As mesmas causas da reversão da laqueadura tubária, ou por que a mulher procura para fazer uma reversão de laqueadura tubária, também acontece no homem. Geralmente se separou e agora? Ele quer ter filho ou muitas vezes ele não quer tanto, mas a esposa nunca teve filho e ele gosta da esposa. Como é que ele vai negar o desejo da mulher que quer ter um filho? Ao menos é o que é a minha experiência no consultório. Muitas vezes eles chegam, olha, Fábio, minha esposa quer. E ela é bacana comigo, e eu adoro ela. Por que eu não vou dar um filho para ela? Deixa eu fazer minha parte também. E muitos se arrependem. Eu sempre digo, olha, a gente não pode se arrepender daquilo, porque naquele momento que tu fizeste, tu estavas casado. E tu não querias ter mais filho. E tu tinha um acordo com tua ex-esposa. Agora é uma situação nova. Evidentemente que temos que olhar para frente, temos que ver o que dá para fazer. E a grande verdade é que dá para fazer muita coisa. Então, o que dá para fazer nesse caso? Né? A reversão de vasectomia, ela funciona muito bem, tá? Não existe, olha a palavra que eu vou falar, ao contrário da reversão de laqueadura, na reversão de vasectomia, não existe reversão de vasectomia não existe vasectomia que não possa ser revertida. Todas as vasectomias podem ser revertidas. O problema é o seguinte, quanto mais passa o tempo, quanto mais tempo de obstrução fica aquele canal, ou seja, quanto mais tempo de vasectomia, menor é a chance de sucesso de uma reversão. Quanto menor o tempo de obstrução, maior é a chance. Pacientes com menos de 3 anos de vasectomia, a chance de funcionar a cirurgia é mais de 95%. Pacientes com mais de 15 anos, a chance de funcionar é de aproximadamente 70%, 75% até 80%. O caso com mais tempo de vasectomia que eu tenho no consultório é um paciente de 25 anos de vasectomia. Fiz a reversão de vasectomia, nasceu a criança e já fiz a vasectomia desse paciente. E o paciente com menos tempo que eu tenho na minha experiência é um paciente que fez a vasectomia e me procurou 6 dias depois. Eu vou repetir. 6 dias depois... Esse foi rápido, esse foi campeão. Né? 6 dias depois de ter feito essa vasectomia. Já tinha se arrependido. Por quê? Porque ele chegou em casa, a filha veio falar com ele, papai, eu não vou ter mais filho, e ele já está um pouco na dúvida. Desculpa, não vou ter mais irmãozinho e tal. E aí ele chegou, vamos então reverter essa vasectomia. Claro, geralmente é raro isso acontecer, vamos ser bem sinceros, por quê? Porque o paciente, quando vai querer fazer uma vasectomia, ele tem que ter, a gente já não existe mais uma legislação brasileira que obrigue uma avaliação psicológica. Mas em alguns casos eu solicito, tá? Quando eu vejo que o paciente tem dúvida, primeiro tu vai no psicólogo, ou então quando o paciente é muito jovem, eu sempre peço para ir no psicólogo e ter um consentimento assinado, esse é obrigatório. Não. Ao contrário do que hoje em dia não é obrigatório ir no cartório, eu obrigo o paciente a ir no cartório para ele realmente ter certeza do que ele está fazendo. Por quê? Porque arrependimentos vêm. E quanto mais jovem, maior a chance de se arrepender. Tanto na laqueadura quanto na vasectomia, né? Eles precisam fazer a manifestação da vontade por escrito 60 dias antes da cirurgia em si. E no dia da cirurgia ou no dia anterior, ele precisa também assinar o consentimento informado, aonde eles também vão saber que, mesmo tendo feito reversão, mesmo tendo feito laqueadura ou vasectomia, não é um procedimento 100%, tá, gente? Então, também tem o outro lado, porque algumas vezes o que acontece? Nos dois lados, eu acredito, Fábio, que eles optam, às vezes, por esse procedimento porque eles realmente não querem mais ter filhos e dizem assim, não, esse é o único procedimento que vai me dar 100% de garantia que eu não vou mais ter filhos. Então, é importante saber que, por mais que ele seja, sim, super, hiper
eficaz e seguro, ele não é 100%. Não existe método 100% para evitar a gravidez, né? Não, isso é Tá? algo Então, fundamental isso é muito que a doutora importante a Leonora gente está falando. lembrar, né? Isso é fundamental, pessoal. Por quê? Porque qual é a chance de não funcionar uma vasectomia? 1 para cada 1000 casos. E ela pode recanalizar. Geralmente ela é precoce em até 1 ano, mas ela pode se recanalizar tardiamente. Claro que isso é raro. Eu tive a oportunidade de publicar um caso quando eu morava em São Paulo, lá no Hospital das Clínicas da USP, de um paciente que recanalizou. É raro, mas isso pode acontecer. Eu acho que a Leonora foi muito feliz quando falou. Não é um método 100%, por isso que a gente, ao menos na vasectomia, nós solicitamos um espermograma alguns meses depois para saber se está zerado. Então, isso eu ia perguntar agora, né? Bom, ele fez a vasectomia e tu fez a reversão. Agora vamos para a parte, né? 2 coisas ainda. Primeiro, fez a vasectomia. É só a reversão que é o que tu indica? A única maneira desse homem conseguir ter um novo filho é pela reversão da vasectomia? E segundo, se tu realmente fez a reversão, como é que vai saber se ele pode agora ter filho ou não? Como é que funciona essa parte? Perfeito. Em primeiro lugar, um pouquinho diferente da laqueadura tubária, a reversão de vasectomia é a primeira escolha sempre quando eu penso em esse homem que está tentando engravidar depois. Por quê? Porque traz um resultado fantástico. Os resultados pós-reversão de vasectomia são sensacionais, desde que, em primeiro lugar, ele saiba como é que funciona o pós-operatório. É uma cirurgia que ele vai ter que ficar 2 semanas em casa, 3 semanas sem pegar peso, 4 semanas sem ter relação sexual, porque senão pode destruir completamente aquilo que a gente chama de anastomose, que são os pontos juntos de um lado e do outro, porque se usa um fio mais fino que um fio de cabelo. É uma cirurgia de 3 horas, ao contrário da vasectomia, que são 15 minutos. É uma cirurgia completamente diferente. Então, eles têm que estar muito disposto e animado para ser submetido a esse procedimento. Se ele não fizer isso que a gente está conversando, Leonora, ele não vai ser submetido, ao menos por mim não vai ser, porque vai dar errado. E segundo ponto, eu preciso saber da mulher. Isso que eu ia perguntar. A mesma Se a mulher coisa. tem 40 anos é a mesma situação lá. Baixa reserva. Se ela tiver uma baixa reserva, pessoal, não adianta eu fazer um procedimento que, na melhor das hipóteses, vai trazer uma chance de engravidar por mês de acordo com a idade da mulher. Por exemplo, ela tem 40 anos de idade. Eu fiz uma reversão de vasectomia que ficou maravilhosa, tem um monte de espermatozoides. A chance deles engravidarem agora em casa é a mesma coisa como se não tivesse sido feita uma vasectomia. Ou seja, é 5 a 8% por mês. E caindo, e caindo, e caindo. Então, nesses casos, se a idade da mulher é mais avançada e principalmente uma reserva ovariana baixa, não tem indicação de fazer uma reversão de vasectomia. Essa é a grande verdade. Por outro lado, se a reserva ovariana é boa e ela não tem uma obstrução de trompas, que é um outro exame que eu sempre solicito, porque numa dessas tem uma obstrução de trompa, não adianta. Eu faço uma reversão de vasectomia, tem espermatozoide e ela não pode engravidar porque está obstruída a trompa. Não tem pé nem cabeça eu fazer uma reversão de vasectomia. Então, eu preciso saber antes como é que ela está. Mas se ela tiver uma reserva ovariana boa, muitas vezes a indicação ainda assim é a reversão de vasectomia, que traz um resultado fantástico. Essa é a grande verdade. Bom, então, Fábio, assim, acho que ficou bem claro que, independente para laqueadura ou para vasectomia, né, para reversão de qualquer um deles, é muito importante a gente avaliar o casal. Não seja para ter a expectativa, né, para saberem da expectativa, e aí, que nem tu falou, se, por exemplo, é a parte masculina, ele mesmo que tenha alguma coisa feminina da parte dela, eles vão querer ainda ir para uma reversão de vasectomia, eles saberem o que esperar depois disso. Então, Fábio, como saber, depois que tu fez a cirurgia, se a reversão deu certo ou não? E outra coisa, a experiência do profissional que faz a cirurgia faz diferença ou não faz? Isso é uma excelente pergunta, Leonora. Em primeiro lugar, como é que eu vejo se deu certo ou não? No passado, ou menos o que a literatura coloca, que a gente tem que esperar no mínimo 30 dias para ter relação sexual em casa. Então, a partir de 30 dias, a gente pode fazer um espermograma, pedir para o paciente fazer um espermograma e avaliar. O
que acontece muitas vezes? Ainda tem processo inflamatório e às vezes pode não estar aparecendo espermatozoides. O caso mais interessante que eu tive foi uma paciente, ele era jovem, casualmente fez uma reversão e não fez o espermograma, teve relação e engravidou na primeira relação após a reversão de vasectomia. Claro que isso não é rotina. Já deu para saber que deu certo. Já deu para saber que deu certo. Claro que isso não é rotina, né? Isso não é rotina, isso aí às vezes pode demorar um pouquinho. Então, geralmente, o que eu faço? Espero 2, 3 meses para fazer um espermograma, porque às vezes está um pouquinho inflamado no começo, e aí se vem negativo, ou seja, se não aparece espermatozoide, ele já fica um pouco chateado, estressado, fica ansioso, e às vezes pode demorar. Eu me lembro de um caso que eu tive, a esposa tinha 39 anos de idade, foi logo que eu voltei para Caxias, eu fiz essa reversão, e deu zerado o primeiro espermograma, que foi 1 mês, foi quando eu adotava esse protocolo. A primeira relação, na verdade, é no potinho. Então aí tu faz o exame e a gente dá uma olhada. E veio zerado. E ele desanimou. 10 meses depois, eu digo 10 meses depois, a esposa engravida e ele veio no meu consultório. Doutor Fábio, eu quero saber o que aconteceu. Como? Minha esposa está grávida. Eu disse, não, vamos fazer o exame. Aí fez o exame e tinha um monte de espermatozoides. Sim. Eu disse, mas o primeiro veio negativo. Mas tu te lembras que eu falei que às vezes está um pouco inflamado? Então a gente pede 3 meses, 6 meses, 9 meses até 1 ano. Se em 1 ano não deu certo, é porque com certeza reobstruiu, fechou novamente. É uma cicatrização. Tem gente que cicatriza mais abundantemente. Então, às vezes, pode cicatrizar, tá? E pode fechar novamente e, infelizmente, não dá certo o procedimento cirúrgico. Eu tive um casal, uma vez que eu fiz o procedimento, ele engravidou, a esposa engravidou 2 vezes, infelizmente abortou as 2 vezes e depois ele não conseguia mais, eu fiz o espermograma, estava cada vez menor a quantidade de espermatozoide, foi fechando novamente pelo processo de cicatrização dele. Até 12% dos pacientes pode fechar com o passar do tempo. Mas o que a gente faz? A gente faz o espermograma para saber se está zerado. Com relação à experiência, sem dúvida nenhuma, essa é uma cirurgia que demanda experiência. Se tu não fazes essa cirurgia regularmente, corriqueiramente, não vai dar certo. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de fazer uma a cada 15 dias, no máximo uma a cada 30 dias, eu faço algum procedimento microcirúrgico, tirando a varicocele, ou reversão de vasectomia, ou obstrução de epidídimo por uma infecção, que é um procedimento ainda mais difícil de fazer o procedimento, de solucionar o caso. Mas tu tem que ter treinamento, Leonora. Se não tiveres treinamento, não vai conseguir o resultado, porque o fio que se usa é mais fino que um fio de cabelo. Normalmente, um fio na pele, muitas vezes pacientes fazem um procedimento qualquer procedimento, uma cicatriz na pele, tu usas aquilo que a gente chama mononylon, que é um fio inabsorvível, 3 zeros ou 4 zeros. Ali eu uso 10 zeros. O que significa? 0,00001 centímetro. Então, vocês veem quão fino é, mais fino que um fio de cabelo, ele arrebenta. Então, por isso que precisa o repouso. Por isso que é fundamental que o paciente faça tudo aquilo que o profissional pede. E é fundamental que tu tenha experiência para fazer o procedimento. Se tu fazes uma a cada ano, tu não vai ter experiência, vai ser difícil de fazer a reversão de vasectomia, sem dúvida nenhuma. Sim, é uma microcirurgia. É uma microcirurgia. Então, tem que ter treinamento para isso. E treinamento. Sim, se não tiver treinamento para isso, não vai dar certo, sem dúvida nenhuma. Não tem como fazer um procedimento desses sem um microscópio. Se tu usares uma lupa, talvez uma em cada 10 resolva, mas uma em cada 10 não é isso que tu está trabalhando para isso. Tu quer um resultado muito melhor, né? Então, tu tem que usar o microscópio e para isso tem que ter treinamento. Se não tiver treinamento, com certeza não vai dar certo. Se tu não fizer uma vez a cada ano um procedimento de reversão, claro que os seus resultados vão ser baixos. Tem que ter treinamento para isso. E agora eu te pergunto, que eu não perguntei, Leonora, com relação à laqueadura de trompa. Então, fui lá, foi feita a reversão de laqueadura. Como é que eu sei que deu certo? Porque na vasectomia, é pedir para o paciente coletar o sêmen. E na reversão de laqueadura, só quando deu certo? Só quando ela está grávida? Como é que eu sei? Não, na verdade, também existe um exame que se faz. Tem 2, na verdade, que podem ser feitos. Um deles que se chama histerosalpingografia. E o que é isso, né? Eu costumo dizer com as pacientes, eu digo, olha, aquele exame que é um palavrão, né? Que quase ninguém consegue falar todo ele, se chama histerosalpingografia. Ele é um raio-x que usa um líquido que tem um contraste. Esse líquido, ele sobe para dentro do útero, depois ele passa pelas trompas e ele tem que se soltar dentro da barriga da mulher. E aí o radiologista e depois o especialista, né, vai olhar aquela radiografia, vai olhar aquele raio-x
raio-x e vai ver se todos os locais que o líquido passou fica branco. Então, ele vai passar pelo útero, ele vai ver o útero branco, depois ele vai ver as trompas brancas e depois vai ver esse líquido se espalhando na barriga. Se isso acontecer, significa que deu certo a cirurgia. Agora, existe um outro exame que pode ser feito também, que se chama histerossono-salpingografia. Também é um palavrão. E qual é a diferença desse outro? A maior diferença é que ele não utiliza raio-x, ele não tem ele não é uma radiografia, ele é uma ultrassonografia, uma ecografia. E nesta ecografia também se utiliza um líquido diferente, esse líquido vai passar para dentro do útero, vai passar pela trompa e vai se esparramar na barriga. Esse líquido, ele tem um monte de pequenas bolhas, e essas bolhas é o que a gente enxerga, o trajeto, o caminho que essas bolhas vão fazer. E aí, se elas passarem pelo útero, pela trompa e tudo mais, significa que está tudo ok e que as duas trompas estão abertas, né? Pós-cirurgia também, a chance de dar certo a cirurgia, ou seja, das trompas ficarem abertas depois, é muito grande, né? Mas depois disso, claro, a gente tem que ver, com o passar do tempo, quantas mulheres que realmente vão engravidar, tá? E aí a gente vai cair exatamente naquilo que a gente falou antes, de idade, de reserva de óvulos, de outros problemas e assim por diante. Perfeito, muito bom. Muito bem. Que mais, então? Quando a gente fala sobre vasectomia e reversão de vasectomia, a gente sempre tem que pensar o seguinte: se a gente pensa em fazer uma fertilização, eu preciso fazer o estímulo da mulher para produzir óvulos e preciso puncionar o epidídimo ou puncionar o testículo. Então, tu tens procedimentos para captar o espermatozoide já lá na fonte, na base, para fazer uma fertilização, principalmente se essa mulher tiver uma idade mais avançada. Se ela não tiver uma idade mais avançada, uma reserva ovariana muito boa, a gente já pensa em fazer, então, uma reversão de vasectomia, o que traz resultados fantásticos. A grande verdade, pessoal, é que, assim como a laqueadura tubária, né, Leonora, já finalizando essa nossa conversa sobre reversão de vasectomia, reversão de laqueadura, a grande verdade é que nós temos que individualizar cada caso. Em ambas as situações, também na vasectomia, a gente pode optar, o paciente pode optar, diz, olha, eu quero fazer uma fertilização, eu não quero me submeter a uma reversão de vasectomia, porque depois eu vou ter filho e vou ter que fazer uma nova vasectomia. É verdade, é verdade. Essa é uma situação verdadeira. Por outro lado, às vezes, quando tu faz uma reversão de vasectomia, tu tenta voltar ao natural, ao teu estado original, aquilo como tu eras antes da vasectomia. Mas tu queres abreviar alguma coisa, porque como na laqueadura, e a Leonora foi muito feliz quando ela falou, eu tenho que demandar tempo. Se eu pensar num mês para engravidar e numa tentativa de fertilização, a fertilização sempre vai ser superior. Então, muitas vezes, quando a gente tem pressa, ou pela idade da mulher, ou por uma reversão, por uma reserva ovariana baixa da mulher, eu opto, sem dúvida nenhuma, pela fertilização. Apesar de ter que puncionar o testículo ou puncionar o epidídimo e estimular a produção de óvulos da mulher, eu vou optar por uma fertilização. Agora, se eu tenho mais tempo, é uma reserva mais da mulher melhor, ela tem uma idade menos avançada, tem exames de raio-x de trompa mostrando que não tem obstrução, a gente pode muito bem optar por uma reversão de vasectomia. Perfeito. Uma coisa importante que eu pensei agora é o seguinte, para quem já sabe até um pouquinho mais a respeito de fertilização in vitro, tem uma pergunta muito comum no consultório também, quando os pacientes vêm com vasectomia. E a mulher, muitas vezes, ela já pesquisou na internet, já olhou muita coisa, e ela pergunta assim, mas doutora, eu sei que dá para fazer ou a cirurgia ou o tratamento de reprodução assistida, né? Mas será que não daria para fazer uma inseminação que é mais simples do que a fertilização in vitro? E agora tô falando a forma em que a gente coleta esses espermatozoides quando precisa fazer um tratamento de reprodução assistida, isso nos diz o porquê a gente não pode fazer uma inseminação, gente. Então, o que é importante? Quando a gente vai fazer inseminação intrauterina, a gente vai precisar de milhares de espermatozoides rápidos
e direcionais que corram numa direção só, milhares, para que a gente coloque esses milhares de espermatozoides no fundo do útero e eles corram sozinhos até o óvulo lá na trompa, fertilize a trompa e tudo mais. Quando se tem uma vasectomia, o urologista, o doutor Fábio ali, né, o especialista nisso vai fazer o quê? Ele vai lá no testículo ou lá no epidídimo e vai aspirar. E vem muito espermatozoide, Fábio? Me conta. Vem uma quantidade pequena, pessoal, não vem milhões de espermatozoides. E a indicação para fazer uma inseminação intrauterina, o que é inseminação? Preparar os espermatozoides. Claro, a mulher está fazendo o estímulo da ovulação, a doutora Leonora está estimulando a produção de óvulos, e prepara-se os espermatozoides e coloca-se dentro do útero e diz, gurizada, corra para chegar lá e fertilizar o óvulo. Eu não tenho números suficientes numa vasectomia, numa punção de epidídimo, ou seja, o paciente está vasectomizado, eu não tenho esse número suficiente. Então, não adianta fazer uma inseminação. Eu tenho que fazer fertilização, eu tenho que retirar o óvulo e, devido a um pequeno número de espermatozoides, injetar um espermatozoide dentro de cada óvulo. Então, é por isso que inseminação não adianta em pacientes que fizeram uma vasectomia. Eu posso até fazer uma inseminação num paciente que fez uma reversão de vasectomia e ainda não deu certo o tratamento e ele tem um número bom de espermatozoides e uma outra causa pelo qual ele não está engravidando. Às vezes alguma alteração que faz com que tenha menos espermatozoides dentro do útero. Mas, mesmo assim, o melhor tratamento ainda nesses casos ainda é a fertilização in vitro, né? Então, né, eu acho que isso é bem importante porque é uma coisa recorrente, né? Muitas pessoas perguntam. Então, bem claramente, gente, se o homem tem vasectomia, ele não fez reversão, ele não mexeu, ele é vasectomizado, não dá para fazer inseminação intrauterina, o tratamento é fertilização in vitro ou reversão da vasectomia, que aí é outra coisa, né? Alguma mensagem final? A mensagem para casa é o seguinte, se tu tiveres feito uma vasectomia ou uma reversão de uma ligadura de trompa, uma laqueadura de trompa, e tu pretendes engravidar, procure um especialista o quanto antes. Lá tu vai discutir o que é melhor no teu caso. E a gente, com certeza, ou o especialista, com certeza, vai maximizar o seu resultado para que você consiga ter, então, o bebê em casa. É isso aí, né, Fábio? Então, pessoal, contem com a gente para trilhar esse caminho. Não precisa ser tão difícil. Um abração e até a próxima. Até mais.